Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz, Senhor Jesus. Amém, os irmãos podem tomar assento. Louva a Deus pelo bispo, pela sua esposa, pelos obreiros, pela igreja. Esses dias estava falando com nosso querido irmão Ivo, evangelista Ivo, e eu já cheguei aqui, tive a notícia que ele quis parecer com queijinho ralado, né? Uma raladinha de moto. Mas Jesus é bom, né, irmão? Depois eu vou passar rápido ali para ver o irmão Ivo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Irmão, eu fiquei observando sobre a campanha que os amados estão. E eu quero falar algo para que o nome dele seja glorificado, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E muitas vezes nós não esperamos a hora certa de agir. Amém? Abra as vossas Bíblias no livro de Mateus. Mateus 2. Estava ali quando falou a palavra sobre o deserto. Tem alguém no deserto aí? Isso é bom. Irmãos, deserto é uma benção. Mateus 2, versículo 13. A fuga para o Egito, a matança dos inocentes. Quem puder ficar de pé. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demorará lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve ali até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, e de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Amém? Os irmãos podem se assentar. E ontem eu estava falando com o bispo que nós estávamos numa missão. Estávamos ontem em Piracaia, uma cidade à frente de Atibaia, cidade muito simples. E lá nós temos uma amizade muito grande, um delegado amigo nosso. Ele é evangélico. E ontem nós levamos o violão, estava eu, pastor Adagmilton, e mais pastor Arthur. Um deles lá é o pastor presidente dos policiais de Cristo, da cidade de São Paulo.
e do Brasil. E o outro pastor que foi com nós é o vice-presidente. E ele tem um privilégio, que ele é o diretor da cadeia, do presídio. E quase todo dia ele tira um espaço e fala para os presos saírem para fora para quem quiser ouvir a palavra de Deus. E ontem nós estivemos lá com 18 presos, cada um num artigo. Quem quer ouvir a palavra de Deus pode estar em qualquer lugar, que Deus fale. E graças a Deus ontem houve salvação, libertação, houve lágrimas, choro, arrependimentos. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque, irmão, a coisa mais triste é a gente ficar preso. A coisa mais difícil, a gente, como a campanha dos irmãos, Deus pegar, enviar um anjo, ou em sonhos e em visões, e dizer assim, vai lá para o deserto. Sabemos que nós estamos chegando nos últimos dias da igreja. E eu vou dizer uma coisa para o bispo, tem poucas pessoas que querem ir para o deserto. Os crentes, ultimamente, infelizmente, eles querem andar na bonança. Mas nós lemos uma passagem muito bem conhecida, aonde o Salvador nasce, Jesus Cristo nasce, mas ele já nasce sendo perseguido, ele já nasce sendo perseguido por um rei que não gostava do que tinha ouvido através dos profetas. Mas uma coisa interessante é que, ao nascer o menino, Deus leva 3 magos ao Oriente. 3 magos. Os magos vão com dádivas, com riquezas. Eles vão com matérias. E deixam nos pés do menino aqueles presentes. Mas era uma armadilha já de Herodes para saber verdadeiramente aonde o menino estava. Mas os magos, conhecendo que aquela criança realmente era um Salvador, eles foram por outro caminho. Caminho mais difícil. Eles não deram ouvido a Herodes. A obrigação deles naquele momento era ver o menino, adorar o menino, e entregar o menino, fazer um telefonema com camelo, com gé, não sei o que ia fazer, voltar e dizer o endereço do menino é esse aqui, ó. Mas pelo temor que os magos viram sobre aquela criança, eles foram por outro lado. Mas o adversário, sabendo que o rei queria matar, e os magos não iam voltar para dar as notícias nem o endereço. Então ele fez um cálculo, ele fez uma base do tempo que aquela criança ia nascer, que nasceu, e o cálculo, segundo, eu creio que os seus astrólogos, era de aproximadamente 2 anos. E uma coisa interessante, irmão, que a gente vê, que o rei pega, rei Herodes, e manda pegar todas as crianças de 2 anos para baixo. E se cumpre uma das mais tristes, eu vejo, profecias, que ouviria um dia uma mulher chorando pelos teus filhos. Irmão, uma coisa interessante é que nós só queremos, nos dias do século 21, só ouvir que Deus vai me abençoar. Mas Ele não quer, o ser humano não quer ouvir que antes de abençoar, Ele tem um processo para passar.
A amada estava falando sobre a construção lá. Eu falei para o bispo Matan, o pedreiro, hoje o dia inteiro na casa da minha mãe, ele fez um corte na parede assim, assim. E não pôs nem os canos ainda. Falei, mãe. Aí saiu. Oh, glória. Aleluia. Vamos orar, meu filho. E eu falei assim, vai orando, mãe. Só que chamou o pedreiro. Eu nem falei nada, só pensei, né? E ela, oh, glória. Eu falei, dá glória, mano. Vai dando glória. E às vezes eu fico olhando e falei, meu Deus, Jesus, Deus está quebrando minha mãe na construção. Aí eu vejo uma palavra dessa, Deus colocou minha mãe lá no deserto. Colocou ela na prova para adorar o nome dele. Então nós pegamos nos dias que nós estamos vivendo hoje. Se chegar um profeta e falar assim, ó, Deus vai te pôr na fornalha. Está repreendido. Isso não é de Deus. Nós estamos, irmão, muitas vezes, querendo que o nosso ego, o nosso eu, o nosso homem, o nosso ser, ouvimos palavras que vai, quem sabe, para a minha visão, nos ajudar. Ajudar. Imagine o Salvador, uma criança pura, como todas aquelas crianças, milhares de crianças, foram mortas. Milhares de mães e pais perderam os teus filhos por causa de um. Nós estamos, irmão, num século, vou falar um português mais claro, um século mais egoísta, um século mais para nós mesmos, interesses próprios, do que pensar que essa prova, que muitas vezes esse deserto que Deus coloca eu e você, é para que lá na frente, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, vejam quem é Deus. Mas me faz lembrar que eu fui numa campanha, um pastor triste. E Deus mandava dizer assim para ele, eu falei, diga para ele, que não é para fazer escadinha. Eu falei, escadinha, Jesus? O que é? E o Senhor falava, diga para ele não fazer escadinha. Eu falei, mas escadinha, Jesus? Por quê? Porque eu coloquei ele na cova. E se ele fazer escadinha para sair, o leão vai pegar ele lá fora. José não fez escadinha, irmão. Hoje em dia os crentes querem fazer escadinha. Se Deus colocou ele lá na cova. Alavassou, bombarávia, sépia. O povo está perdendo, irmão, o foco da verdadeira prova, do verdadeiro deserto. A igreja está perdendo o foco, irmão, do céu. Aqui não é o céu. Aqui é a terra de aflição. Porque foi isso que ele disse em João, neste mundo tereis aflição. Aqui é uma terra, um mundo de aflição. E nós para chegar, irmão, sair da aflição, para acabar a aflição, para chegar na nova morada, irmão, nós não podemos sair do deserto antes do tempo. Tem crente, irmão, querendo cortar atalho, querendo fazer tatu, né, irmão, quebrar parede, furar telhado, né? Mas a Bíblia diz que Herodes manda matar milhares de crianças. As mães choram, os pais choram. Hoje em dia muitos crentes não choram mais porque não quer perder mais nada. Nós estamos no Novo Testamento, pastor, mas eu só tenho que perder, só perca, só perca, só perca. Irmão, será que é só perca? Será que realmente é só perca?
Eu vou falar um pouco também sobre perca. O bispo, sabia que Deus perdeu? Pastor, o senhor está ficando doido? Jesus estava lá, desce do pai, mandou descer, perdeu a companhia do filho. Tem crente que não quer perder nada. Irmão, para ganhar tem que perder. Muitas vezes nós temos que ser lapidado para não perder umas coisas tão preciosas. E sabe por que as pessoas até ganham, mas perdem tão rápido? Porque não esperou o tempo certo. Fez a escadinha. Mas a Bíblia diz que sob a morte, antes da morte, José querendo desposar, largar, deixar sua mulher, aparece-se um anjo em sonho e diz assim: José, o rei vai vir com grande fúria, o adversário vai vir com grande fúria, e se você ficar nesse lugar aqui, ó, mesmo que sendo simples, essa manjedoura, se você permanecer aqui neste lugar, você vai morrer. Tu vai perder o teu filho, tu vai perder a tua esposa, tu vai perder a liberdade. As pessoas pensam que quando Deus leva uma pessoa para o deserto, é lá que ela vai perder tudo. Não, irmão, você vai perder se você ficasse onde você estava. O adversário ia te achar onde você estava. Então Deus pega e aparece em sonho e diz assim: vai para o deserto, vá para lá. E outra, não se preocupe, está faltando alguma coisa aí, hein, José? José se lembra que os magos o serviram antes de ir para o deserto. Deus não vai enviar ninguém para o deserto sem condições espirituais, financeiras e conjugais. Deus só envia uma pessoa capacitada e com condições para ir para o deserto. A Bíblia diz ainda assim que o anjo disse, mas outra, só volta quando eu aparecer, quando eu disser. Eu vou fazer outra pergunta de novo, bispo. Tem alguém no deserto aí? Eu acho que alguns já voltou, pastor. Já tinha mais gente que já tem pouco. Tem uns que saiu fora do tempo. Irmão, a quantia que Deus preparou, as dádivas que os magos levaram, usado até mesmo que as dádivas eram de Herodes. Irmão, se Deus quiser usar jumento, o jegue, o traficante, ou o irmão, a irmã, para abençoar a minha vida, para ser lançado para o deserto, irmão, a gente não pode negar, porque às vezes nós negamos, não está entendendo o trabalhar de Deus. O deserto, irmão, é um lugar, irmão, de também experiência. Sabe por que muitas pessoas também se desviam, se afastam da casa do Senhor e ficam fracas? Porque saem antes do tempo da escola. Antes do tempo. E pessoas que saem antes do tempo, a tendência é deixar a escola. Deserto é escola de profeta. Irmão, às vezes fala, pastor, irmão, quando Deus me abençoou com o meu casamento, eu vou ter uma casa do outro lado da balsa. Falei que eu fiz uma oração, fiz um clamor e falei, Deus tem misericórdia, eu não aguento mais morar na casa dos meus pais. Mas a tua palavra diz que o homem deixará pai e mãe e constar a sua família. Então, se é verdade, eu quero a minha casa. Nem que for de aluguel, mas eu quero lá no meio, eu trupicar e cair dentro do monte. E Deus ouviu minha oração. Deus enviou eu lá no deserto. Depois da balsa. Na última chácara. Na última casa da rua. Daqui para lá dava quase 30 e poucos quilômetros.
E nunca faltou a gasolina nem para vir e nem para voltar. Nunca faltou o alimento, nunca faltou a oração no monte. E eu passei 2 meses só. Quando eu casei, a minha esposa foi lá, só que nós estávamos no deserto. Chegou o momento do deserto, às vezes você vê grandes homens e mulheres de Deus sendo usados, mas não sabe as escolas, não sabe o que eles passaram, não sabe o porquê. E para a nossa comida, o nosso alimento, com 4 meninas, era folha de taioba e suco do mato. O leite que chegava era para pequenininha. Mas as meninas no deserto, era cheio do Espírito Santo. Profetizavam, pulavam e rodopiavam. Deserto é lugar de se revestir. Deserto é lugar de aprender. Deserto é lugar gostoso. Tem muitas pessoas que falam, eu fui lá para a África fazer missão. Para o lado de cá ou para o lado de lá. Tem 2 lados, o lado ruim e o lado bom. Geralmente eles vão para o lado bom. Não vai onde tem aqueles magrelinhos, criancinhas, que não vão para aquele lado, irmão. Vai para o lado bom. Vai para o lado bom. Então, irmão, o deserto, a vista do homem é ruim. A vista do homem não é boa. Mas a Bíblia diz que ele determinou um tempo. Se nós formos em Apocalipse, sabe por quê? Muitas pessoas são pegadas, bispo, pelo adversário, porque sai fora do tempo. Apocalipse 12 diz que houve-se uma grande guerra. O dragão, a serpente, na guerra foi derribado na terra. Mas a Bíblia diz que ele não conseguia achar quem ele queria destruir. Todos esses tempos, porque a Bíblia diz que a mulher, o homem e o filho foram escondidos por um tempo, metade de um tempo, e mais um tempo fora do alcance da serpente. Sabe por que você está no alcance da serpente? Porque você saiu antes do tempo do deserto. Falo por experiência. Passou mais ou menos uns 8 meses, uma benção. Estavam na prova. Comia o que tinha, bebia o que tinha. As meninas olhavam para o pé de caqui de chocolate. Orava para ter pelo menos umas 5 vezes caqui por ano. Mas não dava isso, irmão. Que era quando as frutas que apareciam uma vez por ano. E aquela vez elas ficavam todas felizes. E as frutas que davam assim, elas oravam para crescer mais rápido. Porque essa era a comida que nós tínhamos. As pessoas não gostam de ir para o deserto. Deus pega e fala assim, hoje você sai daqui. E nós fomos para Suzano. Porque dissemos que ganhamos uma casa. Passou pouco tempo, foi uma prova tão grande. Deus falou, volta que eu não mandei você sair do deserto. Voltamos para lá. Para a mesma casa, para o mesmo lugar, do outro lado da balsa, do Riacho Grande. Falei, volta para lá, que tu saíste antes do tempo do deserto. Irmão, se você saiu, é melhor voltar. Pastor, volta. Volta para o deserto. Pastor, eu não aguento. Aguento. Deus mandou eu voltar. Eu e minha família, volta. Mas Jesus, vamos comer folha de taioba, suco do mar e orar para as frutinhas crescer. Volta. E voltamos. Tentamos achar casa para tudo quanto é lado. A única casa era a mesma casa. A mesma casa. Deus pega os do vaso, vou levar vocês para longe. Lá. Tem um algo. Cumprindo uma agenda foi a minha esposa, as meninas, de carona numa mudança. Não levou nem todas as coisas. De carona. Deus não tinha falado aonde era a rua.
Mas Deus tinha revelado à minha esposa o jeito da casa. E o motorista chega e pergunta: dona, aonde é que a senhora vai ficar? Jesus. E ele não responde. Dona, qual é o nome da rua? E ela esperando Deus responder. Senhor, que vou passar vergonha aqui. E nada. Quando eles pararam no bairro onde a gente mora, veio uma moça correndo e dizendo: irmã, a senhora que veio de São Paulo está procurando uma casa? É que o meu irmão está deixando uma ali agora, pode pôr os móveis lá. Milagre, irmão. Chego depois de um mês quase sem alimento, 4 meninas. Deserto é coisa linda, irmão. Eu cheguei com uma caixinha de som simples, um karaokê na cidade e um microfone. Foi que eu cheguei lá. Coisa interessante, que para a gente comer, eu tinha que sair nos sacolões e aprender o que eu fiz. Fui boieiro dentro de uma cadeia, fazer recortado, pegar os legumes estragados, uma parte, cortar, e passar quase 5 meses comendo esta comida. E alimentar junto com nós mais 25 pessoas do bairro chamado favela. Pessoas não gostam de ir para o deserto. Talvez fale: nossa, esse pastor aí, aquela irmã é usada, aquele irmão é usado. É porque eu não posso sair do deserto antes. Deserto tem providência. Deserto tem milagre. Deserto tem cura. Deserto tem alimento. Eu não tenho coragem. Cuidado, irmão. Jó também dizia uma palavra parecida. O que eu menos esperava me sobreveio. O deserto dele foi perder tudo. E o deserto dele foi se coçar no final. As suas chagas com caco. É melhor ficar no deserto, irmão, esperando Deus bradar e sair. Sai. A Bíblia diz que Jesus ficou lá, crescendo com o pai, com a mãe. Mas uma coisa interessante, em Apocalipse 12, ligando essa mesma história, a Bíblia diz que a serpente, o diabo, ele acha, depois de quase 2 anos, ele acha, depois de um tempo, metade de um tempo, nem mais um tempo e fora de um tempo. Deus permite o adversário achar a criança lá no deserto. Mas aí o pai já tinha estrutura, a mãe já tinha estrutura, o filho já tinha uns ossos um pouco mais fortes. Por isso que muitas pessoas hoje, infelizmente nesse século, os ossos são fracos, os nervos são fracos, a oração é fraca, o jejum é fraco, o clamor é fraco, a petição para Deus é fraca, porque eles aprenderam no deserto esse tempo se fortificar, se fortalecer, se encher da graça, jejuar, orar, para que Deus mudasse verdadeiramente a história deles. Mas Deus ia prová-los. A Bíblia diz que a serpente aparece e joga como se fosse um rio para matá-los afogados. Pastor, quem está, bispo? Quem está na obediência de Deus? A Bíblia diz que quando vai aquele rio para cima daquelas pessoas simples, daquela promessa chamada Jesus Cristo, o Salvador, talvez você não dá interesse na tua vida,
Talvez você vai falar, pastor, não mereço, mas eu vou ser sincero. Eu sou o salvador também da minha família e você também. Porque através de mim também está vindo outros. Através de você está vindo outros. E uma coisa interessante, irmão, que o adversário abre a boca e sai da água e vai para a direção, irmão, de Jesus, de Maria e de José, quem estava com eles. Pastor, mas não estava. Está. Não estava, não está. Mas a Bíblia diz que Deus brada do céu e dá ordem à terra se abrir. Sabe por que a terra não se abre? Porque você está fora do lugar. Saiu do tempo antes do deserto. Mas a Bíblia diz que a água cai. Aquilo cai. A serpente é envergonhada. O adversário é envergonhado. E eles param, eu creio que agradece a Deus. Depois que eles passaram essa prova, essa situação, a Bíblia diz que o anjo aparece novamente para José e diz: José, pegue seu filho, a tua mulher, volta, porque Herodes, aquele morreu. Esperando no tempo certo. Nós muitas vezes, quanto tempo a irmã disse, a esposa do pastor, quanto tempo que a irmã esperou a reforma? Não, dentro da sua casa, sem reforma, 5 anos. Se a irmã saísse de lá, a irmã ia contar esse testemunho? Não ia, irmão. Conta, né, irmão? A vista de muitos, quem sabe, entrou na casa dela, do bispo, nossa, mas é bispo, mas é assim? Ué, Jesus nasceu numa manjedoura, porque ele não pode provar um bispo, um pastor, um apóstolo, ou um novo convertido. Não é porque nós estamos no século 21 que Deus vai deixar de nos provar. Colocar lá nós no deserto. A prova deles teve um tempo. A prova deles houve um tempo para que Deus pegasse e tirasse eles do deserto e colocasse eles na bênção. Alavacébia, Marábia. Jesus desde pequeno já foi perseguido. A morte queria tragá-la. Arrumou adversário. Talvez você fale, minha família, ninguém gosta da minha família. Não gostava nem da família de Jesus, irmão. Se eu faço o fato da família de Deus, vão ser poucos que vão gostar da minha família. Mas eu sei de uma coisa, irmão. Quem me chamou gosta da minha família. Aí eu quero fazer outra pergunta sincera, irmão. Sincero. Você está querendo sair do deserto? Outra pergunta. É o tempo? Eu falo que eu sofri de sair do tempo. Pastor, irmão. Eu falo por experiência. Hoje nós estamos em São Carlos. Essa última jornada que eu falei com o prefeito, eu falei orando a Deus, o prefeito vai lá, tem uma bênção. Foram doadas 90 cadeiras. Nós não chegamos ainda a estas caixas. Mas hoje o nosso altar da igreja é um salãozinho bem pequeno. É 12 cadeirinhas e uma caixinha de som. Hoje só o púlpito da igreja tem 16 metros de comprimento e mais 8 só de levitas. Ganhamos 90 cadeiras fora as outras. E nós não gastamos um tostão. Porque eu estou num deserto. Mas eu estou sendo alimentado. Hoje eu não posso falar que minha família come folha de taioba e nem precisa comer o resto do lixo de legumes. Mas se Deus mandar, eu faço a mesma coisa, porque a glória dele, a honra é dele.
Não é vergonha, irmão, ficar no deserto. Não é perdição ficar no deserto. A perdição é sair do deserto antes do tempo. Quer sair do deserto, irmão? Eu não escolhi palavra, eu só escutei a palavra deserto. E Deus falou, tu vai falar. E eu falo. Eu falo. Eu sei que eu sou pentecostal, irmão, eu sou barulhento. Mas se eu falar em línguas estranhas, vocês não vão entender. Eu tenho que falar em português. Está difícil o deserto, irmão. Cada um de nós temos um tempo para sair. Deus vai usar o anjo. Deus vai usar profeta. Deus vai usar profecias. Deus vai dar revelação. Deus vai mostrar em sonho. Deus vai mostrar em arrebatamento. Alavassopia narápia macaia. E vai dizer para você, agora é o tempo. Agora tempo, tentaram te matar, tentaram te destruir, eu abri a terra, coloquei o adversário, matei teu adversário, acabei com teu adversário, e hoje eu te ponho na terra da bênção. Prega o meu evangelho, prega a minha palavra. Mas não saia do deserto, irmão, não saia da tua posição antes que Deus usar um profeta. Eu e você temos um tempo para sair, irmão. No Riacho Grande eu saí antes e tive que voltar. E comer folha de taioba. Quem sabe os meses que eu fiquei em Suzano, dizendo que aquela casa era minha, foi um reboliço, eu não tinha nem casa nem nada. Voltei para lá e falei, glória a Deus. Olhei para minha esposa, eu te disse que não era o tempo. E eu não posso fazer o gosto da minha esposa, eu tenho que fazer o gosto do Senhor. Mas lá nós desfizemos muita obra de macumbaria. Lá muitas igrejas que hoje estão em pé, que nós orávamos em 3, 4. Hoje tem 50, 60, 100 pessoas. O deserto era gostoso, irmão. As minhas meninas lavavam o cabelo e iam para a escola naquela terra lá. Hoje tem asfalto, naquelas terras. Quando chegava em casa, na volta, o cabelo estava vermelho e duro. Tinha que tomar outro banho por causa que a terra estava na cabeça. Deserto é uma bênção, irmão. Hoje, se eu ver minhas filhas milionárias, eu falo assim, Deus sabe por que elas são. Porque nós passamos no deserto. E hoje Deus está abençoando. Eu passei num deserto andando com um carro adaptado mais de 20 anos. Deus fez uma prova para mim, passei num banco. A roleta enroscou, o guarda não deixou eu entrar. Eu falei, meu amigo, eu sou deficiente, deixa eu entrar. E o guarda me humilhou, chamei a polícia, o advogado, processo. Eu não vou falar, eu sei que Deus vai melhor, já até usou o profeta. Hoje eu tenho um carro automático, eu tenho um Corolla. E o outro carro está guardado, Deus não deixou nem vender, ainda está guardado, irmão. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. Irmão, para sair do deserto, você tem que permanecer o teu tempo. Se é 20, se é 10, se é 5, se é 1, se é um mês, 2 meses. Só Deus com particular com você. A irmã demorou 5 anos para Deus arrumar, tinha que arrumar emprego primeiro. Processo do emprego. Todo mundo é crente lá no emprego, pastor. Ei, bispo. Todo mundo. É outro, irmão. Todo mundo. Então a gente vê, irmão. A gente vê. A gente vai vendo, irmão, que as coisas ficam difíceis. As coisas ficam difíceis, irmão. Se a gente sai fora, a gente fica pior do que imagina, irmão. Eu não sei o que é o teu deserto, irmão. É espiritual? Financeiro? Qual que é o seu deserto hoje? Seu marido? Seu filho nas drogas? Sua filha na prostituição? Qual que é o seu deserto? Acabou? Vai desistir? Vai parar de vir para a igreja? Ah, irmão, vai parar? Vai deixar? Vai deixar, irmão, o deserto?
Por quê? Tu está morrendo de fome? Está passando frio? Não tem sapato aí não? Não tem cobertor? Não tem um teto? O deserto pode ser na sua casa, irmão. O deserto pode ser no seu serviço. O deserto pode ser na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Mas você tem que passar. Porque quando o adversário abrir a boca e falar, agora eu vou matar, agora eu vou acabar de vez, Jeová vai abrir a terra. A prova vai cair para baixo. Que é para baixo. Narai, derremendergia. Alavassopia, narápia. E ele vai dizer assim, pode ir lá agora. Pode voltar. E conta o testemunho que eu te vou na Aracébia. Alavassopia, narápia. Que eu fiz a obra. Porque você suportou o deserto. Você suportou a aflição. Você suportou a situação. Você suportou a calúnia. Você suportou o desprezo. Você suportou, irmão, tudo. Até mesmo a morte rondando você suportou. Essa é a diferença de estar no deserto de Deus. Então você deixa o levita me ajudar aqui? Me ajuda aqui, ô bispo. Aí eu vou fazer a pergunta. Quem quer sair do deserto antes de Deus? Tem alguém aí? Eu atrasei na minha vida uns 8 meses. Quando eu saí do deserto, fui para o outro. Aí eu fui para a prova. Tive que voltar lá e recuperar esses 8 meses que eu saí do Riacho Grande e vim para cá. Tive que voltar lá. Não sai do deserto, irmão. Pastor, a porta não abre. Parece que minhas contas vai explodir. Meu banco está me cobrando todo momento. Passa o deserto, irmão. Passa o deserto. Eu tinha mais de 25 mil reais devedor. E Deus me abençoou, irmão. Eu podia comprar um carro um pouquinho melhor, mas eu fiz algumas coisas. Eu falei, deixa eu resolver algumas coisas. Deus ainda faz milagre, irmão. Eu andava num deserto com meu nome sujo, só Jesus, irmão. Primeiro Deus emprestou minha mãe e falou, vou te dar 10 mil para você ajudar a limpar o teu nome. Eu falei, mãe, nem sabe quanto eu estou devendo, deixa assim. Aos pouquinhos Deus foi me abençoando num deserto, irmão. E hoje meu nome foi limpo. Sabe por quê, irmão? Porque eu saí do deserto na hora de Deus. Não sai, irmão. Não sai não. Sai não, irmão. Eu sei que tem pessoas aqui que falam assim, eu não aguento mais esse deserto, essa prova. Se eu contar a minha, irmão, você vai falar, deixa eu na minha. Hoje nós estamos louvando a Deus na cidade de São Carlos. E eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu ensino as pessoas, se tu está na fornalha, fica aí. Pastor, estão aquecendo, fica aí dentro. Porque aqui fora Jesus não vai estar só indo aí na fornalha. Jesus apareceu, foi lá dentro da fornalha, não foi fora. Tem gente que quer ficar para o lado de não, fique dentro. Você sabe, irmão, que Jesus está falando com você. Você sabe, pastor do céu, eu tenho que ficar, quanto é um mês? Irmã do céu, não te digo, porque eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, você vai pegar esse microfone um dia, vai vir aqui e dizer, eu saí do deserto. Eu saí do deserto. E o deserto ainda tem testemunho, irmão. Deserto tem milagre. Menor, pastor. Quem quiser se colocar de pé, é noite de você se revestir. O deserto é lugar de revestimento. O deserto é lugar de você aprender. Você aprender. Não é lugar de abandonar. Pastor, está difícil. Não abandone o deserto. Deserto é o lugar de orar, ter mais tempo, jejuar mais, vir mais para as consagrações na igreja. Coisa linda o deserto, irmão. Eu vivia no monte lá. Jesus abençoa minhas filhas, dá alimento para minhas filhas. E o nome do Senhor sempre foi glorificado. Hoje nós temos lá, não é muitos membros.
Mas, irmão, hoje nós temos entrado em casas de milionários. E por causa do deserto lá atrás, grandes milagres, paralíticos têm andado. Onde a medicina não tem dado jeito. Mas por causa do deserto eu aprendi que eu tenho que tirar as pessoas do deserto. Mas é Deus que vivia para tirar. Não saia do deserto antes do tempo. Tem um hino que eu gosto muito de adorar. Um dia eu vou acertar o Ivo aqui. Acho que já eu vou acertar ele aqui. Das 2 vezes que eu venho aqui e ele não esteja aqui, nós congregamos juntos já. E eu louvo a Deus pela vida dele. Mas tem um hino que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Hoje você vai sair e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pede para o Senhor, eu lá soube andar. Pede para o Senhor. Se tu saiu do deserto, fala: Senhor, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar para o deserto. Deixa eu aqui até o Senhor saber a hora de voltar. Porque os adversários querem tirar minha vida. Palavra sobre a Arábia. Ao Deus do meu amor. Adore o seu Deus. Deus vai tirar teu do deserto. Deixa Deus te tirar. Deixa Deus te revestir. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus te encher. Alabandona sébia. Eu não sei se o teu deserto é teu coração, mas deixa Deus tirar o teu coração do deserto hoje, a tua alma, o teu espírito. Que desce como fogo, fogo santo. Adore o seu Deus, adore. Adore no deserto. Adore o teu Deus no deserto. Porque Deus vai te tirar do deserto. Deus vai tirar a igreja. Deus vai tirar. Eu adorarei. Eu adorarei Ao Deus da minha vida. Foi Deus que colocou você no deserto. É o mesmo Deus que te tira. É o mesmo Deus que te arranca com mão forte. Alamantora bandera sóbia. Alamantora súbia arévia. Deus tira a tristeza. Espírito, Espírito. Tem gente aqui saindo do deserto. Tem pessoas aqui saindo do deserto. Tem pessoas saindo do deserto hoje. Me enche-me de novo. Navega, navega. Fala sobre a Arábia. Sai do deserto, sai, sente aí. Sente você saindo aí. Desce, liga a mão, olha, recebe a lavandemia. Ali adorarei Ao Deus do meu amor. Ele te ama. Ele te ama, irmão. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Adora. Ao Deus do meu amor. Voltando do Espírito, voltando. Espírito, Espírito.
coisa do teu, da sede do Espírito. Deste deserto, Jesus, arranca Jesus no século 21, arranca a tua igreja, arranca as tuas famílias, arranca da vida financeira, arranca esse deserto, Espírito Santo. Rassou-te a marabancomandarébia, chamadora bandoia bandeira, chabernia lavadora bandoia. Só esta vez, novamente. Espírito, só esta vez com mais força. E desce como fogo santo, vem como em Pentecoste. Enche-me de novo. Deserto é um tempo, bate as palmas pro Senhor. Eu adorarei.